Olá pessoal, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Tonon, da Volkswagen Financial Services, e vamos falar um pouquinho aqui sobre resolução de problema. Tenho na minha companhia o Cel, por favor, se apresente, Cel. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Cel Balzano, hoje atuo como manager de conscientização no Nubank, mas já trabalhei em outros projetos envolvidos com GRC também, e ISO 27001, PCI DSS, mas hoje eu estou focado mais em conscientização e trabalho em conjunto com o board também do Nubank, o CISO do Nubank, que é o Dave, para manter o Nubank cada vez mais conscientizado e seguro, né? Muito bom. E conosco também o Carlos. Por favor, Carlos. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença. Sou Carlos Travagini, atualmente sou CISO na Federação das Indústrias de Minas Gerais, a FIENG. Obrigado pela presença. Bom, pessoal, vamos começar a falar um pouquinho, né, sobre esse tema que tanto nos aflige, né, problemas, é o que a gente quer evitar ao máximo, mas eles são inevitáveis e, no fim, a gente está aqui para resolvê-los, né? E aí eu queria começar a ouvir de cada um de vocês, a começar pelo Cel, que você fale um pouquinho da sua experiência no Nubank com esse tema, né? Como que vocês estão tratando e qual é a dinâmica da resolução de problema no Nubank? Perfeito. Não só no Nubank, mas acho que em todas as empresas que eu trabalhei, a resolução de problemas ela é interdisciplinar, né? E entre as áreas também, não somente fica focado com o InfoSec, mas, por exemplo, no Nubank a gente tem áreas segmentadas de compliance, InfoSec, mas eu já trabalhei em empresas também que tinham tudo junto, né? Uma grande área de TI em que todo mundo ficava no mesmo bolo. E hoje a resolução de problemas lá, ela parte muito do risco. Então a gente faz primeiro uma análise de risco daqueles problemas que nós queremos resolver ou daqueles incidentes que acabam gerando problemas para nós resolvermos, e a partir dessa análise de risco a gente faz a priorização para saber por onde começar. Nós antes tivemos um bastidor, né, em que nós havíamos falado um pouquinho mais sobre como que a gente prioriza esses riscos partindo das priorizações da própria área, né? O que é importante para a área, o que a área ela quer resolver, mas também eu acredito que seja de uma decisão do board e de uma decisão talvez de um comitê executivo, que é o que acontece também no Nubank. Às vezes, quando o problema ele não consegue ser resolvido para baixo do board, ele vai para uma decisão mais executiva dentro de um comitê também. E a gente tem alguns comitês. A gente tem comitês dos managers, nós temos também comitês que envolvem as auditorias em si. Então, por exemplo, eu participo do comitê de auditoria hoje, né? Mas eu não participo do comitê do board. E tem gente que participa de todos eles. Então, dentro desses comitês, a gente também tem como resolver problemas ou tomar decisões para que esses problemas sejam resolvidos. Legal, Celso, tocou num tema muito bacana. Eu vou passar a bola para o Carlos e a gente volta na sequência falando sobre esse olhar da auditoria em problemas. Perfeito. Bacana. Acho que lá na FIENG, uma coisa que eu sempre falo com o pessoal, que o problema tem que chegar para quem precisa saber. Então, às vezes, tem várias barreiras de gerentes, de coordenadores que tentam filtrar o problema e isso vai piorando, vai ocasionando um problema maior até a parada do negócio. E vai muito com o que você falou. A gente precisa fazer análise de risco. Então, na hora que você senta com o board, fala, olha, esse problema aqui, o meu é mais importante que o seu, eu vou resolver você porque você vai gritar mais alto? Não, peraí. O risco é esse cara aqui que pode transformar uma crise. Então, eu posso parar a operação da empresa por causa de um problema que não era tão sério, entre aspas, do global. Obviamente, todo dono de negócio, o problema dele é o mais importante. Mas a gente precisa levar isso para o board com a gestão dos riscos para a visão executiva definir as prioridades, né? Eu acho que é ter essa comunicação clara entre os executivos para todos terem ciência, obviamente, não detalhadamente, mas macro do problema para apoiar na tomada de decisão. Legal, Carlos. No bottom line, a gente acaba chegando à conclusão de que problemas está muito relacionado mesmo com riscos, né? E muitas vezes a gente tem um Enterprise Risk Management na companhia com um bom padrão e boa gestão desses riscos ajuda muito a se tomar a melhor decisão, porque se adota um padrão universal para todas as áreas da companhia, para olhar para os problemas de segurança da informação de maneira análoga.
Cel, fala um pouquinho mais para a gente aí sobre a questão da auditoria, né? O teu olhar do quanto a auditoria pode contribuir para a questão dos problemas, da resolução dos problemas. Eu acho que tem um ditado, eu sou péssima com ditados. Eu acho que quem me conhece sabe que eu falo todos os ditados errados. Sabe a Magda mesmo, do Sai de Baixo? Sou eu para ditados, mas acho que esse eu decorei. Santo de casa não faz milagre. Então, quando a gente olha para os nossos próprios problemas, até mesmo se a gente for tratar dos problemas da nossa vida, pessoais, o que nós enxergamos desses problemas não são as mesmas coisas que uma pessoa externa vai enxergar. Seja externa de uma outra área, né? Por isso que eu acho que a área de auditoria, para a gente não ter conflito de interesses, ela precisa estar fora realmente de InfoSec. E a pessoa ela vai olhar para esses problemas com um olhar muito mais crítico do que nós mesmos estamos olhando, né? E às vezes é duro, né, a gente ouvir uma crítica e enxergar ali um finding no fim das contas que você fala assim, mas eu trabalhei tanto para isso acontecer e no fim eu não passei nessa auditoria ou tive alguns findings e minors para resolver. E eu acho que a auditoria ela é realmente isso, esse olhar externo, seja de uma Big Four ou de uma empresa de consultoria ou dentro de casa. Por isso que eu acho que tem que ter os dois. Tem que ter uma empresa externa, mas também tem que ter uma empresa interna, porque a empresa externa ela também não tem contexto de negócio. Então, quando nós temos essa auditoria interna, que tem esse contexto de negócio, vai trazer uma visão e complementar a ela, a gente tem a auditoria externa também para unir. Então, isso ajuda tanto a gente que eu não sou CISO, né? Acabei de conquistar a posição de liderança de awareness e uma equipe, né? Estou engatinhando ainda, estou aprendendo com vocês. Mas dentro desses processos, agora que eu não estou operacionalizando mais as coisas, eu que estou tomando as decisões estratégicas da coisa, eu estou sentindo um pouquinho na pele, talvez um pouquinho, assim, acho que 10% do que um CISO tem passado, porque às vezes você olha assim, um monte de problema para resolver, a auditoria entrando e trazendo outros problemas para resolver, você tendo que priorizar aquilo que você vai fazer primeiro, eu acho que é um desafio, né? É um desafio. E a auditoria ela nos ajuda nisso também. E aí concordo também com o nosso colega sobre a questão dos riscos, que eles são nossa base, né? E você também havia falado bastante sobre a questão dos riscos. Bacana. Levar ponto de auditoria é como repetir de ano na escola, né? Terrível. A gente trabalha o ano inteiro para não receber, mas acaba ganhando. Carlos, fala um pouquinho aí da tua visão, teu olhar com relação à contribuição da auditoria nessa resolução de problemas. Eu estendo um pouquinho mais além da auditoria, sabe? Eu acho que a gente precisa fazer alianças, estabelecer conexões dentro da empresa, que todos os problemas eles ficam mais fáceis de serem tratados. E sim, a auditoria ela é essencial. Hoje, dentro da FIENG, nós temos uma área de auditoria interna, que ela é completamente apartada da segurança da informação, da tecnologia, da governança, então é uma área dedicada a auditorias internas. Nós temos várias regulamentações que a gente precisa seguir, né, como federação, e sim, quanto mais parceiros você trouxer para apoiar no problema, não só na resolução, mas no entendimento do problema. Eu brinco que a gente falou lá, santo de casa não faz milagre. Então, quanto mais cabeças pensantes, melhor é. E a auditoria ela traz essa força, ela traz essa confiabilidade a mais para o nosso trabalho. Além de validar o que foi feito. Então, uma vez que a auditoria ela é acionada, o problema é esse. Quais as ações que você fez? Eu fiz isso, isso, isso. A auditoria volta para validar aquele problema, aquela solução de contorno, enfim, que foi efetiva. Então, estabelecer alianças. Legal, Carlos. Vamos falar um pouquinho aqui da questão de tomada de decisão para a solução do problema, que eu acho que envolve, inclusive, e lá no início de tudo, a questão dos investimentos também, né? Porque grande parte dos problemas, e às vezes até mesmo os apontados pela auditoria, são dos quais a gente já tem conhecimento, mas por algum motivo, às vezes até falta de investimento, a gente não consegue resolvê-los. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de como a empresa de vocês está estruturada na questão, né, da priorização de investimento e também da priorização da resolução de problemas e como ela conseguiu, e se é que conseguiu fazer isso, né, para garantir a imparcialidade e não ter aquela história de quem grita mais consegue mais, né? Você quer começar, Cel, por favor? Vamos lá. Eu acho que a gente tem que partir dos princípios básicos da questão de risco, né?
Então, todo mundo já sabe disso, mas só para repetir, ou a gente aceita, ou a gente transfere, ou a gente lida com esse risco e resolve ele, né? E isso é muito importante. Eu acho que não só dentro do Nubank, mas dentro de outras empresas. Eu estou há algum tempo já no mercado financeiro, né? Já trabalhei em consultoria e já tive essa visão externa também de uma consultoria. Mas hoje, estando no mercado financeiro e o mercado financeiro sendo super regulado, eu acho que as decisões elas são mais baseadas nessas regulações, né? Porque senão a gente não opera. Então, se nós não estamos adequados ao Bacen, temos problemas. Se a partir do momento que a gente abre nosso capital, a gente não está adequado às questões da Bolsa de Valores, temos problemas também. E esses problemas têm que ser resolvidos, porque senão nós não operamos. Então, aqui, a gente não pode transferir esse risco, a gente tem que lidar com ele. O que a gente consegue transferir? Terceirização de algumas questões dentro da organização, né? Eu não posso abrir processos internos do Nubank, mas há áreas, há soluções, né, que todo mundo sabe do apagão de talentos que a gente sofre dentro da segurança da informação. Então, às vezes, a gente não consegue equipe suficiente para lidar. Tem muitas empresas que terceirizam o SOC, por exemplo, e que pode ser um problema que a gente teria que resolver dentro de casa, né? Então, a gente transfere esse risco, terceiriza esse SOC e gerencia isso. Essa é uma maneira que a gente pode fazer também. Então, dentro do Nubank, a gente trabalha com esses princípios aí de aceitação, transferência, e a questão financeira, para finalizar, ela vai muito a gente sempre planeja o budget, né? A gente tem o budget anual planejado e a gente sabe que isso foge ao controle no meio do ano, né? Ou para mais, sempre para mais, né? Nunca, quem dera que fosse para menos, né? Ou para mais, então sempre a gente tem o budget aí extrapolado do que a gente havia planejado. E o budget ele está ligado à questão do risco. Então, qual risco que a gente quer resolver antes, qual risco a gente precisa resolver e por quê? Legal. Os desvios são para mais ou para muito mais, né? São sempre duas opções. Carlos, você quer comentar um pouco, por favor? Eu tocou em 2 pontos, eu acho muito importante. Primeiro, quem grita mais alto é que resolve o problema, né? Então, como que a gente trata isso dentro do board, dentro do comitê executivo? É fazer todos os líderes de negócio entender os problemas que perpetuam a empresa. Então, a decisão ela fica no comitê, não, eu gritei mais alto, eu resolvo o seu problema. Se eu não resolver seu problema, eu vou parar a minha operação, eu vou parar as unidades, eu vou parar as escolas. Não, esse cara aqui ele é emergencial porque é um risco cibernético latente. Então, o comitê executivo ele precisa chegar nessa definição da priorização de qual problema a gente vai atacar primeiro. Enquanto CISA, a gente tem a obrigação de levar esse risco mapeado para eles definirem. E um outro ponto é sobre o apagão da mão de obra, que causa N problemas dentro da empresa, né? Aí, fazendo um laço com o que eu falei anteriormente, a importância de fazer alianças dentro da empresa. Se você está próximo do RH, você conversa frequentemente, traz situações que estão acontecendo na empresa, o RH já tem aquela luzinha acesa. Pô, às vezes eu tenho que trazer para um tech recruiter, às vezes eu tenho que ampliar a minha capacidade de contratação para evitar um problema que pode ocasionar um risco maior, uma crise, enfim. Então, essas alianças, a todo momento, elas são importantes. Então, não só lá no comitê executivo, mas quanto mais aliança você fizer, melhor você vai se dar com os problemas. Legal, muito bom. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? O Carlos já falou um pouco sobre isso, que é essas alianças, né? Mas, especialmente você, Cel, eu gostaria que você falasse de ações proativas, antecipadas, cross-departamental, para evitar que um problema vire uma crise, né? Um problema se materialize, o problema é um risco, então que o risco se materialize e que isso possa afetar os negócios. De natureza N, né? Desde a questão de escassez de recurso, que é um problemaço que realmente a gente está vivendo hoje, como outros tipos de problema. Eu queria que você escorresse um pouquinho sobre isso. Perfeito. Aqui eu consigo entrar no que eu tenho trabalhado hoje, que é a conscientização. Então, a conscientização ela é uma resolução de problemas que pode ser antecipada, né, para prevenir, ou para resolver um problema que já aconteceu. Então, principalmente se a empresa não investiu em conscientização antes,
teve um ataque cibernético e devido a esse ataque cibernético ele tenho esse problema aqui pequenininho para resolver, só um ransomware que parou toda a minha operação aqui e agora eu vou conscientizar a minha equipe sobre não clicar em phishings, né? Então a conscientização, ela é sobre aliança. Porque quando a gente trabalha com conscientização, e eu não estou falando só sobre conscientização pura e simplesmente o que eu tenho feito. Conscientização, inclusive, dentro da equipe de InfoSec, sobre até priorização de problemas, sobre até mesmo onde nós precisamos olhar primeiro, né? Então, às vezes, a gente tem, por exemplo, eu já identifiquei um exemplo, uma equipe de SOC que está batalhando lá para prevenir, né, olhando os logs e tudo mais, diariamente. E aí, às vezes, falta, por exemplo, um reporte de phishing. Eu olho assim, mas tá bom, vocês estão olhando todos os logs dos ataques externos, tudo mais, mas e se chega um phishing aqui, como que a gente identifica ele? A gente identifica ele depois... Não. Se o phishing não tiver link malicioso, como que eu identifico esse phishing? A gente tem lá umas integrações... 100% vai funcionar? Como que reporta? Não tem e-mail de reporte. Então, temos um problema lá dentro de SOC. E aí é um problema que eu, de conscientização, resolvo. Posso resolver. Simples, crio uma caixa de e-mail para reporte e começo a conscientizar o pessoal da organização que eles precisam reportar phishing para a gente se antecipar e prevenir o que talvez lá todos os conectores que a gente tem não conseguiram identificar. Né, que passou por isso, a engenharia social passa por isso. Então, o reporte ele faz parte disso. E aí, isso não foi uma conscientização externa. Eu precisei conscientizar minha equipe de SOC, por exemplo, da importância de um reporte de phishing, da importância de você conscientizar toda uma equipe externa sobre isso. Às vezes, eu preciso conscientizar o board da importância de uma semana de segurança. Às vezes, eu preciso conscientizar a equipe de IT Ops sobre a questão de atualização de patch. Não dá para deixar para daqui 3 dias. Não podemos deixar para daqui 10 dias na próxima janela de atualização, porque esse patch é extremamente importante de ser atualizado agora. Senão a gente tem aí histórias como patch e WannaCry acontecendo. Né? Então, a conscientização ela é uma relação cross. A gente precisa passar por todas as áreas. Inclusive, não somente sobre a questão de conscientizar o usuário, né? Legal, mas esse problema de demorar para atualizar patch é só na França. Aqui no Brasil a gente não tem esse tipo de problema, para ficar claro para todo mundo, né? Carlos, quer complementar? A conscientização ela deve ser cross e top-down, se possível, né? Porque a gente falou de trabalhar muito no comitê executivo, de trabalhar nos donos do negócio, e isso, quando o dono do negócio A entende o problema do negócio B e vice-versa, eu evito tirar o macaquinho do ombro e colocar no macaquinho do ombro do outro negócio. Então, quando a gente prioriza as ações, quando eles entendem, automaticamente isso vai descendo. Então, se eu tenho um diretor, ele passa para o gerente, que passa para o coordenador, e as equipes começam instintivamente a se comunicar. Então, muitas vezes, o problema, quando ele já é entendido, ele não precisa ser escalonado até no board da empresa para a gente ajudar na definição da onde atuar. Né? O apetite ao risco ele já começa a ser construído na conscientização contínua, nesse formato cross. Legal. Vale ressaltar que o custo com conscientização e a prevenção é infinitamente menor do que o da resolução. Isso é um ponto super importante que a gente não pode esquecer aqui. Legal, muito bom, pessoal. Eu queria que vocês falassem um pouquinho agora, na empresa de vocês, como é que, no geral, vocês estão trabalhando a questão da escassez de recursos? Vamos pegar especificamente esse problema. Como que as áreas de segurança da informação e o RH da tua empresa está trabalhando isso? Que tipo de ação, especialmente de retenção, porque a dificuldade não é só contratar, é reter, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho. Esse é um problema latente do mercado como um todo e eu queria ouvir como que vocês estão tratando em cada uma das suas empresas. Por favor, Cel, você primeiro. Perfeito. Eu acho que o Nubank é a empresa que menos eu vi isso acontecer. Porque eu acho que como uma empresa que tá ali na mídia, né? É uma empresa diferenciada dentro, comparando a outras empresas no mercado financeiro, a gente não tem muita dificuldade em contratação. Eu vou dar um exemplo da contratação que eu fiz para o pessoal da minha equipe.
Eu abri a inscrição e em 14 horas eu tive 120 inscritos para essa vaga. Eu tive que fechar, porque eu não ia conseguir analisar todos os currículos. Por o Nubank estar ali. Mas e as outras empresas que não estão ali no chamariz, não estão nas mídias, né? Ou são empresas mais tradicionais também? Eu acho que o Nubank ele acaba sofrendo um pouco menos com isso, já sofreu mais no passado, quando ele precisava se provar. Mas agora que ele já se provou, é mais fácil você contratar, né? Você consegue contratar com mais facilidade, mas aquele ping-pong, né? Você tira alguém de um lugar, coloca em outro lugar. Que eu acho que falta bastante o ownership das empresas, esse senso de mudança mesmo em relação ao pagão de talentos, que é a formação. Hoje o Nubank está com um programa de estágio também, se vocês quiserem olhar nas mídias para compartilhar com quem está começando mesmo. Eu acho que isso é legal, né? Programas de estágio, programas de formação, o Nubank faz bastante isso. E para a gente trazer pessoas novas, não fazer só esse ping-pong. Mas só para finalizar, outras empresas que eu trabalhei, vagas abertas por 1 ano. 1 ano inteiro, 1 ano e meio, 2 anos. E cadê esse pessoal? A gente não consegue contratar e briga por salário, a gente não consegue. Empresas que são um pouco menores ou que não tiveram uma liberação de budget maior para essa contratação, não conseguem bater salários de grandes bancos. Ou quando conseguem, essa pessoa recebe uma proposta lá dentro e acaba saindo, né, não se mantém na empresa. Eu acho que a resposta e a solução para isso que eu enxergo muito é formação. Que se a gente continuar só com esse ping-pong, a gente resolve agora. É aquilo de você resolve o seu problema agora, porém lá para frente você tem outro. Ou você, a longo prazo, você não resolve esse problema, mas para resolver a longo prazo você precisa formar. Se você não forma, você não resolve esse problema a longo prazo de escassez de talentos. Legal, e acho que a formação seguida de um plano de carreira para retenção, né? Eu queria que Perfeito. o Carlos falasse um pouquinho. A questão de mão de obra é um problema, acho que generalizado, né? Fiquei surpreso, parabéns pelas oportunidades lá. Hoje eu tenho vagas abertas há 6 meses, 8 meses dentro da empresa, a gente não consegue captar. Então, quando a gente consegue achar um profissional, mesmo que a gente tenha métodos mais ágeis de contratação, o RH também está se especializando, a gente está mudando muito a mentalidade do RH em contratação de tecnologia. A tecnologia, eu falo, PSI, TI, BI, enfim, que essas áreas respondem atualmente a mim. Então, em vários grupos a gente até brinca. Eu falo, gente, eu estou precisando do analista tal. Eu falo, eu te dou 1 se você me der 3. Então, assim, a escassez está muito grande. Isso é importante porque a gente já começou um movimento que a gente está mudando literalmente a mentalidade interna da FIENG. Então, poxa, eu não estou achando no mercado o que eu preciso para poder treinar, o que eu preciso para capacitar. Então, a gente já está num processo da criação de um programa de mentoria aberto exclusivamente aos funcionários internos, aos funcionários da FIENG, que tenham interesse, tecnologia, em mexer com Power BI, mexer com segurança da informação, para a gente conseguir capacitar esse pessoal e suprir a mão de obra. Porque senão cai no problema que a gente falou, é um eterno ping-pong. Eu vou postergar o meu problema. Eu não vou resolver. Eu vou descobrir um santo para cobrir o outro. E isso em curtíssimo prazo, o jeito que o mercado ele está voraz, acho que essa é a palavra, a gente vai só piorando o problema, né? Então, está difícil e também está difícil a gente achar pessoas qualificadas com o padrão salarial exigido, né? Então, a gente vê que tem uma bolha, sim. Eu, enquanto gestor, eu tenho acompanhado alguns currículos, alguns processos seletivos. Tem uma certa supervalorização de alguns profissionais, isso dificulta um pouco a vida do RH também. Então, o RH tradicional já funciona? Não funciona mais. Então, com a pegada mais de tech recruiter, para poder entender até mesmo o histórico da pessoa, enfim, a gente está fazendo essa movimentação, mas é um problema, acho que da maioria das empresas, sim. Fato. Legal. Muito bom. Eu queria que vocês falassem um pouquinho agora sobre como é que vocês veem, quais são os desafios, né, com relação ao avanço tecnológico. Quais tipos de problema que o banco, o Nubank, por exemplo, enfrenta, né, e como ele está gerenciando, resolvendo esses problemas com relação à velocidade com que a gente está evoluindo os negócios, o avanço tecnológico e os negócios exponenciais. O Nubank é um exemplo de um negócio exponencial, totalmente digital, né, enfim.
E é muito legal ouvir depois o contraponto do Paulo, que é um negócio completamente diferente. São problemas diferentes que vocês vão lidar de maneiras diferentes. Você quer começar, Cel, por Eu favor? acho que o Nubank nasce, isso eu estou falando como cliente, assim, CPF mesmo. Eu acho que o Nubank ele nasce a partir de uma resolução de um problema. Foi identificado um problema, né, a agilidade, que um banco tradicional talvez não trabalhe, ser disruptivo, que também não é uma coisa que agora tem mudado bastante, né? Os bancos tradicionais eles têm trabalhado bastante para trazer inovação, né? Têm trabalhado com agilidade. O Nubank também nasce a partir dessa questão da agilidade. E eu acho que o maior desafio hoje, dentro não só do Nubank, mas para outras empresas do mercado financeiro, é acompanhar a, a nova geração. A nova geração ela é muito diferente. E, ao mesmo tempo que você tem essa nova geração, você tem os clientes, assim, por exemplo, tem clientes ainda que, meus pais, por exemplo, eles preferem pegar um telefone e ligar. Ultraconservadores. Exatamente. E eu vi um dia um meme que é incrível, assim, falando assim, era um pai falando para um filho, não, eu não vou abrir uma conta no Nubank, esse banco não existe, não tem nenhuma agência, né? Tipo, o banco não existe porque ele não tem uma agência. Isso a mentalidade da outra geração, né? Ou outras pessoas que gostaram do meio dessa resolução do problema que o Nubank trouxe, da agilidade de abrir uma conta instantaneamente ali, com os teus dados pelo celular. A gente tem outros problemas de segurança por conta disso para resolver também. E aí o Nubank também tem alguns recursos interessantes de segurança, inclusive a questão de uma linguagem praticamente exclusiva, Clojure, né? Não é nenhum segredo. Se vocês olharem lá no nosso site, a gente fala muito sobre Clojure e como que a gente trabalha com isso. E aí a gente resolve problemas também de segurança em relação a isso. E a nova geração é uma geração que não quer esperar. E até mesmo a velocidade que o Nubank trabalha não é suficiente para acompanhar essa nova geração, que não quer esperar talvez um atendimento, que existe uma fila de atendimento, que ele precisa esperar. E aí você olha lá, eu mesmo, gente, eu vou falar por mim mesmo. Às vezes eu entro no chat do meu próprio banco, que eu trabalho, e eu perco lá a fila, e aí quando eu vou ver, lá tá Emily, saiu do chat, nossa, eu não vi aqui o negócio, perdi, não consegui resolver meu problema. Porque a gente não quer esperar mais, né? Muito essa geração TikTok, né, que resolve as coisas vendo muito instantaneamente uma coisa seguida da outra. Então, acho que a gente tem essa questão das gerações também para resolver. Para esse problema eu tenho solução. Rivotril na água, direto na Sanasa, na fonte. Essa é uma pergunta bacana, porque é exatamente o momento que a FIENG está hoje, sabe? A FIENG tem quase 90 anos e o presidente questionou a nós. Falou, olha, daqui a 90 anos, aonde a FIENG vai estar? Então, nós iniciamos um movimento de transformação digital. Então, não adianta simplesmente fazer o basicão, arroz com feijão, porque a gente não tem tempo, as pessoas não querem esperar. Então, você ser tecnológico, você prever a tecnologia apoiando o seu negócio, deixou de ser diferencial competitivo, passou a ser obrigação. Então, a gente está num movimento muito forte de transformação digital nas próximas tendências. Legal, muito bom. Bom, pessoal, vamos fazer um wrap-up aqui, temos 1 minuto, eu queria abrir para ver se tem alguma pergunta, enquanto as pessoas podem levantar a mão aí se tiverem alguma dúvida e quiserem fazer alguma pergunta para algum dos panelistas, eu vou fazendo um wrap-up aqui, ok? Então, em síntese, né, a gente chegou à conclusão que a gestão, né, ou a resolução de problema ela é muito pautada em risco, no bottom line a gente está lidando com riscos, né? Que a gente precisa de uma governança para ter uma certa imparcialidade, tanto no investimento para evitar os problemas, quanto na própria priorização de resolução desses problemas. Não existe, vocês perceberam, não existe receita de bolo, né, o que pode servir muito bem para um negócio completamente digital e disruptivo, bem diferente para outro um pouco mais conservador. Vimos a questão aí da escassez e apagão de recursos que a gente está sofrendo no mercado, e um ponto super importante, o último falado aqui, né, é a questão do conflito de gerações e como a gente lidar com isso. Vale ressaltar que essa geração aí que necessita urgentemente de Rivotril, que está extremamente ansiosa hoje, e é um pequeno número por ser uma geração jovem, amanhã ela domina o mercado, porque ela vai ser a fatia mais expressiva do nosso mercado, né?
É isso.